Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica, que é uma análise das energias que estão à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e que chegam até nós através dos astros do nosso sistema solar e das estrelas da nossa galáxia. Então, independente de qual for o seu signo, essa leitura com certeza vai servir para você. Se você tiver alguma dúvida ou se quiser conversar comigo, é só me deixar um comentário e eu também já deixei para você, aqui na descrição do vídeo, todas as informações mais relevantes a respeito dessa leitura. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a Lua Nova, que acontece no dia 19 de maio de 2023 e que abre a lunação de Touro. Então, nós estamos em um momento em que um novo ciclo se inicia, porque nós temos uma Lua Nova, porém, a energia em si não é tão nova assim. E eu digo isso porque agora nós estamos já no final da temporada taurina, na temporada solar, porque a Lua está se encontrando com o Sol bem no finalzinho do signo de Touro. E isso está acontecendo agora porque, na última lunação, nós tivemos a Lua Nova acontecendo no último grau do signo de Áries, e ali aconteceu o eclipse solar. E depois que nós tivemos o encontro da Lua com o Sol, imediatamente em seguida o Sol já entrou em Touro e abriu a temporada solar na energia de Touro. Então agora nós temos um novo ciclo lunar que está se abrindo na energia de Touro, mas já é o final da temporada solar. Então agora nós estamos vivenciando um momento que eu chamo de descompasso de lunação. E esse é um movimento que acontece a cada 2 anos e meio, e, para mim, particularmente, é um momento que eu entendo como um desafio para a humanidade, em que nós precisamos nos adaptar às energias de uma maneira um pouco diferente do que seria a lógica que nós talvez tenhamos o costume de viver na nossa vida, no dia a dia, ou mesmo até com relação ao nosso campo energético, ao nosso campo psíquico e à nossa espiritualidade também. O que acontece é o seguinte, é que na astrologia nós temos 12 signos e nós seguimos uma lógica nesses signos que nós chamamos de opostos complementares. Então, se nós olharmos a roda, nós temos um signo e lá do outro lado temos outro signo. E isso acontece na roda inteirinha. Então, nós temos Áries e o oposto de Áries, que é Libra. Nós temos Touro e o oposto de Touro, que é Escorpião. Aí nós temos Gêmeos e Sagitário, Câncer e Capricórnio, Leão e Aquário, depois Virgem e Peixes. E ali nós temos a roda zodiacal completa. O que é o mais normal, por assim dizer, e eu digo normal entre aspas porque, na verdade, o universo tem o próprio movimento, os planetas têm os próprios movimentos, então é uma questão que eu chamo de normal dentro da nossa psique humana, mas, na verdade, tudo é normal, porque tudo faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas o que eu chamaria de normal seria, nós termos uma lua nova acontecendo em um signo, depois, nós termos a lua cheia no oposto complementar. Isso é o que costuma acontecer na maior parte do tempo, com exceção do período de aproximadamente 1 ano em que nós temos o descompasso das lunações. O que costuma acontecer é realmente, então, nós temos uma lua nova e depois uma lua cheia no oposto complementar, porque isso tem uma lógica. Então, é por isso que eu digo que isso é o normal. Então, quando nós temos uma lua nova em Áries, nós temos depois a lua cheia em Libra. A lua nova em Touro, lua cheia em Escorpião, lua nova em Gêmeos, lua cheia em Sagitário, e assim por diante. Porém, quando nós temos 2 luas novas, quando acontece o que nós chamamos de salto quântico da lua, que é quando uma lua nova acontece praticamente no 0 grau de um signo. Aí depois, a próxima lua nova vai acontecer no grau 29 daquele mesmo signo. A lua não vai acontecer no próximo. E é aí que acontece o descompasso. Então, na prática, o que aconteceu 2 lunações atrás, quando nós tivemos o começo do ano astrológico? Nós tivemos a lua nova no 0 grau de Áries. Depois, a lua cheia foi em Libra. Normal, tudo certo. Porém, como ela aconteceu no 0 grau de Áries, então na lunação seguinte, a lua nova também foi em Áries, ao invés dela seguir a lógica que seria a lua nova ser no signo seguinte.
Então, nós tivemos uma segunda lua nova em Áries e a lua cheia não foi em Libra, ela foi em Escorpião. Então, agora nós estamos passando por esse momento em que as energias estão se misturando e que a abertura de um ciclo acontece em um signo e a continuidade desse ciclo não segue a lógica do oposto complementar, mas segue a lógica dos quincunces, que é o quê? É quando nós temos um aspecto de 150 graus entre os signos, e ali, então, a coisa já não flui tão bem assim. Então a energia fica esquisita, fica com aquela sensação, até um pouco amarga em alguns momentos, de que, nossa, eu gostaria de estar fazendo uma tal coisa, eu gostaria de estar fazendo um projeto, seguindo um determinado caminho na minha vida, mas parece que o universo não está conspirando a meu favor nesse sentido. Então, o que aconteceu? Nós tivemos, como eu disse, a lua nova em Áries e a lua cheia em Escorpião. Agora a lua nova é em Touro e a próxima lua cheia não vai ser em Escorpião, vai ser em Sagitário. E isso acontece porque, como a lua nova está acontecendo bem no finalzinho de Touro, então nos próximos dias o Sol já vai entrar em Gêmeos. Então nós vamos ter a temporada solar de Gêmeos enquanto acontece uma lunação de Touro. Então quer dizer, a energia de Touro e Gêmeos está ficando misturada, assim como na lunação passada estava a energia de Áries e Touro misturada. Então agora nós vamos precisar aprender com isso, vamos precisar nos adaptar. E essa é a primeira lunação em que isso está acontecendo também com um dos planetas lentos retrógrado, que é Plutão. E na lunação passada, apesar de nós termos tido Mercúrio retrógrado, agora Mercúrio já está direto, mas está caminhando ainda na zona de sombra, mas está direto. Então, com Plutão retrógrado, apesar dele ter ficado retrógrado ao longo da última lunação, essa é a primeira lunação em que a lua nova começa com um planeta lento retrógrado. Então, quer dizer, além do descompasso das lunações, nós temos também esse desafio extra de Plutão retrógrado, que agora também vai voltar para Capricórnio. Então agora ele está no comecinho de Aquário, aí ele vai fazer esse movimento de voltar para Capricórnio, então é mais uma mudança de energia. Então quer dizer, essa é uma lunação que, apesar de ser uma energia bem fixa, que é a energia de Touro, porque é terra fixa, ela vai nos pedir adaptações e vai trazer mudanças de energia. Então não vai muito ter para onde correr. Então por isso precisamos nos preparar, não só para essa lunação, mas para o restante do ano, porque nós vamos sentir as coisas meio estranhas, meio esquisitas, e vamos precisar lidar com isso, vamos precisar aprender e vamos precisar nos adaptar também. Então, para nós compreendermos todas essas energias, eu separei aqui alguns aspectos para mergulhar um pouquinho mais e para falar, então, ao restante do vídeo sobre o que toda essa energia está querendo nos trazer de aprendizado. Então, o primeiro aspecto que eu vou abordar é justamente a lua nova e um aspecto harmônico, que é um trígono que essa lua está fazendo para Plutão retrógrado. Então isso vai ter uma importância bem significativa. Depois, o segundo aspecto que eu vou abordar é a lua nova também, em aspectos harmônicos que essa lua está fazendo com Marte, que está no finalzinho de Câncer, e Netuno, que está no finalzinho de Peixes. E o terceiro e último aspecto que eu vou abordar nesse vídeo é uma quadratura T, que significa, então, uma tensão dupla, que tem bem no centro dela Júpiter, que também acabou de entrar em Touro, e em uma das pontas nós temos Marte, que está lá no finalzinho de Câncer, e na outra ponta nós temos Plutão retrógrado, que está no comecinho de Aquário, voltando para Capricórnio. Então, temos bastante coisa para conversar nesse vídeo, e vamos já partir direto para a primeira energia que nós vamos mergulhar aqui, que é a lua nova, que está acontecendo no finalzinho do signo de Touro, e o trígono, que é um aspecto harmônico que essa lua nova está fazendo para Plutão, que está retrógrado, no comecinho de Aquário, voltando para Capricórnio. Então, toda essa energia vai nos pedir, primeiramente, a abertura do coração para transformação. Porque a energia está mudando, apesar disso ser um trígono, que é um aspecto harmônico, geralmente os trígonos acontecem com energias iguais, energias do mesmo elemento. Os trígonos acontecem terra com terra, fogo com fogo, ar com ar e água com água. Porém, aqui esse trígono está acontecendo de terra para ar. Então, é uma coisa que parece que já não faz muito sentido. Mas por que ele acontece? É porque os dois pontos aqui, tanto Plutão quanto a Lua, estão praticamente na transição de signos. Então, nós temos, na verdade, uma transição de terra para ar. Nós temos a Lua nova, que está bem perto de Gêmeos, então ela está em Touro, mas ela está bem perto de Gêmeos. E nós temos Plutão, que está no comecinho de Aquário, mas bem perto de Capricórnio. Então, essa energia harmônica,
ela, na verdade, abre um caminho para que nós possamos entender essas misturas e tudo que é necessário morrer dentro de nós, principalmente expectativas e coisas que nós talvez queiramos ter muito certo, muito fixo, muito estratégico na nossa vida, para simplesmente deixar a coisa fluir, porque tem coisas que realmente estão muito além do nosso controle. E não dá muito para ficar exigindo do universo o que eu gostaria que fosse ou como eu gostaria que as coisas fluíssem, porque tem momentos em que realmente simplesmente não dá para fazer isso. Então, o conselho aqui dessa lua nova, considerando esse movimento que ela está fazendo para Plutão, é justamente que nós precisamos nos despir das nossas expectativas, da nossa necessidade de controle, para deixar as coisas fluírem. Porque se nós não deixarmos as coisas fluírem, nós podemos acabar dando muita cabeçada em simplesmente assim, coisas que eu evito pensar ou chamar de inúteis, porque tudo tem uma utilidade na vida. Mesmo que seja para o nosso aprendizado através da dor, tudo acaba sendo útil de alguma forma. Mas me fica vindo essa energia de ser uma coisa um tanto inútil, por quê? Não vai dar para mudar. Se não vai dar para mudar, por que você vai ficar lutando contra esse movimento? Entende? Então, o conselho dessa lua é isso: é você se despir da necessidade do controle, soltar a rédea das coisas para entender exatamente para onde o universo está querendo te conduzir. É aquela coisa de você seguir o fluxo. Simplesmente, assim, você mergulha no rio, então não fica querendo simplesmente nadar contra a correnteza. Segue para onde a correnteza está te levando e só vai desviando das pedras para você não se machucar. Mas aproveita o fluxo que o universo está trazendo. Mesmo quando nós temos planetas retrógrados no céu, não significa que as coisas não vão andar. Porque se você tiver Plutão retrógrado no seu mapa, por exemplo, pode ser que os próximos 5 meses da sua vida, na verdade, sejam ótimos nesse sentido, porque é um momento mais propício para você se transformar. Porque é um fluxo que funciona para você. E então, é por isso que eu digo que não adianta a gente querer ter o controle de tudo e pensar, só porque numa leitura coletiva foi falado, agora a coisa está andando para frente, eu vou mandar para frente. Não, se no seu mapa você tem um monte de coisa retrógrada, isso não é uma coisa ruim, mas significa que você tem uma configuração que te faz funcionar de uma forma particular e que em algum momento as coisas vão fluir a seu favor, mesmo que para os outros pareça que não é exatamente o momento mais propício, mas para você é. Então aqui a questão é justamente essa. O que o universo pede no sentido de adaptabilidade vai dizer, para você ter essa adaptabilidade, para você saber como trabalhar com as energias, você precisa entender como que você funciona também. E você só vai saber como que você funciona se você se abrir para experimentar as coisas que o universo trouxer para o seu caminho e se você realmente der continuidade para isso também. Porque não adianta você experimentar uma coisa uma vez, já falar, não, não quero, não gosto, não vou. Só que aí, às vezes, é só uma questão de você se adaptar àquele novo sabor na sua vida, vamos dizer assim. Quem nunca teve uma experiência de não gostar de uma comida e depois passar algum tempo, passar alguns meses, alguns anos, ou porque você precisou mesmo se adaptar àquilo, porque aquilo fazia parte da sua nova vida e aí você acabou aprendendo a gostar, ou então porque simplesmente você deixou aquilo para lá e aí passou um tempo, você experimentou de novo e você gostou. Então, é por isso que a gente não pode simplesmente fechar as portas para as coisas através da primeira experiência, primeiro impacto. Nós precisamos realmente nos abrir para que o universo nos mostre como que aquela energia pode nos ajudar de alguma forma. Mesmo que no começo pareça uma coisa esquisita, pareça uma coisa meio amarga, e pareça que aquilo não vai se adaptar à nossa vida. Às vezes, as coisas nos surpreendem. Então, nós precisamos realmente nos abrir para essa experiência e deixar o universo fluir com as coisas, nós também nos permitirmos fluir junto com a energia do universo, que isso pode nos trazer muitas coisas boas. E agora, vamos para o segundo aspecto a ser abordado aqui no vídeo, que é um aspecto harmônico da Lua Nova com Marte, que está no finalzinho de Câncer, e Netuno, que está no finalzinho de Peixes. Então nós temos um triângulo harmônico aqui, em que a Lua Nova está fazendo um sextil, tanto para Marte quanto para Netuno, e Marte está fazendo um trígono para Netuno. Então nós temos várias energias harmônicas fluindo aqui, que nós temos no centro uma energia de terra e nas pontas duas energias de água. Por isso que no aspecto anterior eu falei sobre o rio, sobre essa energia fluida do elemento água que nos pede simplesmente fluir. Então, aqui nós temos, primeiramente, uma energia que nos pede ter ação diante daquilo que nós queremos fazer, porque também não adianta simplesmente
Ah, eu vou seguir a correnteza, eu vou mergulhar nesse rio e eu vou deixar o universo me conduzir. Tá, isso é uma coisa importante a se fazer, beleza? Você guarda isso numa caixinha. Mas, quais são os objetivos que você tem na sua vida? Você tem clareza de para onde você está seguindo? Você trabalhou a sua espiritualidade, a sua consciência, você trabalhou a sua terapia pessoal também, o seu inconsciente, para você poder ter mais domínio sobre os seus recursos internos? Porque se você nunca teve um bom trabalho de autoconhecimento, de você se lapidar, você pode ter muita coisa boa dentro de você que poderia te ajudar na sua jornada, mas que você não vai saber usar. Então, é por isso que aqui o universo, além de ter trazido um aspecto harmônico para Plutão, também trouxe esses aspectos harmônicos de Netuno e Marte, que é para poder ajudar a trazer um pouco de discernimento também para algumas coisas, por mais que tudo possa ser muito confuso, tudo possa ser muito complexo, e por mais que algumas coisas realmente possam estar muito além do nosso controle. A questão aqui é um pouco do equilíbrio também, porque como nós vamos entrar ao longo dessa alunação numa energia geminiana, quando o Sol entra em Gêmeos, então nós vamos precisar nos adaptar e saber ter um pouco de racionalidade também no processo, porque sem racionalidade nós não temos como fluir com energia nenhuma. Então é por isso que é importante, pelo menos, você ter um pouco de clareza a respeito de quem você é, como você se sente, como você lida com a vida e quais são os recursos que você tem, para você poder mergulhar nesse rio, mas sabendo também desviar das pedras. Porque se você não tem recurso nenhum, se você não sabe usar recurso nenhum, e aí você só vai jogar para o universo e deixar o universo me conduza. Ok, o universo vai te conduzir, mas isso não significa que o caminho vai ser totalmente livre de obstáculos, só porque você está confiando no universo. O universo quer que você também aprenda, quer que você evolua, quer que você cresça. E você só vai conseguir passar por esse processo se você aprender a usar os seus recursos. Então aqui a dica é bem essa mesmo. Aprenda quem você é, aprenda o que você tem de melhor dentro de você, para você poder usar isso a seu favor. Aqui, a questão de maturidade emocional, psicológica e espiritual são chaves muito poderosas para ajudar você nessa jornada. Então, faça o que estiver ao seu alcance, faça uma terapia, busque orientação, busque, por exemplo, leitura de oráculos, até mesmo aqui buscar orientação no vídeo de astrologia, pode ser muito útil para você conseguir se entender um pouco melhor. É claro que um vídeo coletivo não substitui uma questão individual que você possa fazer, porque ali você vai ter um direcionamento realmente muito pontual. Mas enquanto você não tiver condições de fazer uma coisa individualizada, pelo menos busque nessas orientações coletivas o que ressoa com você de verdade, para você entender qual é o seu momento, como que você está internamente diante do que está acontecendo no cosmos e no planeta. Você tendo uma noção de como você está se conectando com o momento presente, ajuda você a entender quais são os seus gatilhos, quais são os seus problemas, as suas falhas, e também quais são as suas fortalezas e quais são os recursos que você pode usar a seu favor, os seus talentos, os seus dons, porque isso é uma coisa que todo mundo tem, tá? Todo mundo tem coisas boas, todo mundo tem sombras que precisam ser trabalhadas, então não tem por que entrar no drama de ai meu Deus, eu não sei o que fazer, ai minha deusa, como é que eu vou viver minha vida, tal, porque sempre tem alguma coisa que você pode usar a seu favor. Então, entenda que você tem coisas boas dentro de você para você usar. E agora, vamos para o terceiro aspecto a ser abordado aqui no vídeo, que é justamente a quadratura T entre Júpiter, que está agora bem no comecinho de Touro, ele acabou de inaugurar a sua passagem pelo signo de Touro, e ele vai continuar nesse signo mesmo depois que ele fizer um movimento retrógrado. Depois, nós temos na quadratura, em uma das pontas, Marte, que foi uma coisa que eu já comecei a falar no aspecto anterior, Marte está no finalzinho de Câncer, e na outra ponta nós temos Plutão retrógrado, lá no comecinho de Aquário e já indo para o finalzinho de Capricórnio. Então, o que nós temos aqui é uma coisa assim, muito interessante. Primeiro, porque Júpiter é um planeta que esteve em evidência ao longo das últimas lunações, já trazendo alguns rebuliços, por assim dizer. Júpiter trouxe algumas movimentações importantes e eu comentei ao longo da última lunação que Júpiter ia fazer um disparo do eclipse solar, em que ali no último grau de Áries foi plantada uma semente, então Júpiter passou já agora por essa semente, fez o seu disparo e está entrando no signo de Touro, e ele está fazendo um aspecto de tensão justamente para dois pontos muito importantes que estão se harmonizando com essa lua nova. Então, qual é o grande desafio
para toda a energia de tudo que já foi falado nesse vídeo até agora. O grande desafio é como nós vamos crescer, como nós vamos expandir a nossa energia e como nós vamos realmente realizar os nossos sonhos, os nossos desejos e como nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos à nossa disposição para nós podermos fazer bom uso dos nossos recursos e para isso garantir também a nossa abundância. Porque nós estamos numa energia de touro, Júpiter está entrando em touro e a lua nova é em touro. Então, agora é um momento também de pensar, por mais que a temporada taurina já esteja no final, agora é um momento de pensar sobre os nossos recursos, o nosso trabalho, a nossa abundância, como nós usamos a nossa energia para poder promover essa prosperidade que hoje em dia está muito em alta a falar e que todo mundo fala, inclusive no mundo da espiritualidade. Como ganhar dinheiro, como fazer isso, fazer aquilo e ter um extra, renda extra e não sei o quê, como investir, lá, lá, lá. Tem muita coisa assim sendo falada e no mundo da espiritualidade principalmente, ganhou-se um tom muito materialista. O processo de manifestação, cocriação e tudo mais, isso é uma coisa que para mim particularmente me incomoda bastante, porque apesar de eu saber que, é claro, que todos nós merecemos prosperidade, inclusive quem trabalha com espiritualidade, mas tem muitas pessoas que vendem curso e treinamento focando muito na questão do dinheiro, porque isso vende, porque as pessoas estão passando por momentos de muito desespero financeiro, porque o planeta está passando por uma crise financeira generalizada. Então as pessoas se aproveitam disso e acabam ganhando dinheiro em cima da fraqueza de outras pessoas. E isso é uma questão aqui que com Marte em Câncer e Plutão retrógrado, então esse aspecto de tensão está fazendo justamente uma reflexão sobre isso. Falando até que ponto vale a pena você ficar disparando gatilhos, e isso eu digo principalmente para quem prospera com isso, né? Para quem prospera, gerando gatilhos negativos nas pessoas e disparando a escassez das pessoas, até que ponto isso realmente é uma forma válida de você, entre aspas, vender espiritualidade ou de você realmente vibrar na sua prosperidade? Como que você pode dizer que você vibra em prosperidade se o que você desperta nas outras pessoas é o desespero de que se ela não tiver o que você tem para vender, ela vai passar fome, ela vai passar necessidade, ela nunca vai conseguir prosperar e coisas desse tipo. Então, são algumas coisinhas só para a gente refletir a respeito disso, porque quando nós falamos de recurso, nós falamos daquilo que nós temos à nossa disposição e que nós também somos capazes de criar a partir do nosso trabalho, a partir das nossas ideias e a partir daquilo que nós já temos. Porque se você já plantou uma semente, você já cultivou uma árvore, por mais que ela não tenha dado frutos ainda, é só uma questão de tempo. E aí depois, como você vai usar esses frutos? Você vai consumir tudo ou você vai aproveitar para plantar novas sementes para garantir a continuidade da sua prosperidade? Então essas são algumas questões para refletir sobre essa energia aqui de Júpiter, de Marte, de Plutão, porque se nós não fizermos alguma coisa pensando também a longo prazo e pensando de uma forma reflexiva profunda mesmo, a respeito do que nós somos capazes de gerar a longo prazo na vida, então nós podemos acabar passando por desafios ou então até privações que seriam desnecessárias se simplesmente tivesse tido um planejamento. Então, isso é uma coisa simplesmente assim, para associar e para encaixar dentro da cabeça e entender que a abundância é um direito divino de todos os seres. Então, conectar-se com a abundância, além de ser uma escolha, é também algo que está ao alcance. Tudo é uma questão de você saber como ativar isso e como se organizar para poder garantir a continuidade disso também. E agora, só para concluir a energia desse vídeo, algo que eu preciso muito falar é que nós estamos em um momento em que ou nós tomamos uma decisão verdadeira, sincera e profunda de mudar a nossa energia para garantir um futuro melhor para a nossa vida, ou nós vamos estar sempre nessas oscilações, que é justamente o que o próprio descompasso das lunações vai trazer para esse ano. Esse é um ano de muitas incertezas, esse é um ano de muitas inseguranças também, e esse é um ano em que gatilhos serão disparados. Como, inclusive, eu comentei na alunação anterior, todas as alunações daqui para frente vão trazer algum tipo de aperto, algum tipo de gatilho, alguma coisa para nos preparar para algum futuro em que nós vamos precisar lidar com momentos em que pode ser que a privação bata a nossa porta, que a escassez bata a nossa porta, e nós precisamos saber dizer não para essas influências, mas para isso poder acontecer de fato, precisamos nos preparar. Precisamos estar com os nossos recursos internos muito bem estabelecidos para que lá na frente, quando uma situação ruim possa acontecer com o planeta, assim como aconteceu com a pandemia de 2020, e assim como nós já vivemos quantos ciclos
na vida, da história da humanidade, de guerra, de fome, de problema, de doença, não é uma novidade. Nós estamos passando por isso. A diferença é que agora nós temos um mundo muito mais conectado graças à internet e nós temos, por conta da facilidade de viagens, avião, navio, essas coisas todas, nós temos uma possibilidade de toda a humanidade no planeta compartilhar de um mesmo aprendizado de verdade. Nós não estamos mais com o limite da localidade, que é restrito a pequenos deslocamentos, assim como aconteceu lá atrás, por exemplo, na Idade Média, peste bubônica e coisas desse tipo. Ali se tinha uma coisa um pouco mais isolada, porque as trocas não eram tão globalizadas, tão generalizadas. Agora que as coisas estão muito mais espalhadas, que as coisas estão muito mais expandidas, nós temos esse desafio de aprender a trabalhar muito mais em sintonia e com uma sinergia melhor enquanto humanidade. E isso não é uma coisa fácil. Então, é justamente por isso que agora é o momento para nós realmente integrarmos a nossa energia e entender que daqui para frente a humanidade precisa se unir. Mas isso não é uma coisa que depende apenas de mim ou de você. É uma coisa que depende de um coletivo de consciências. E esse coletivo de consciências só vai conseguir se expandir de verdade para promover uma integração melhor da humanidade a partir do despertar de cada consciência individual. Então, você, trabalhando a sua energia, a sua consciência, você impacta quem está ao seu redor e isso vai gerando uma reação em cadeia. E, por menor que você pense que é o seu impacto, entenda sempre que sempre existe a possibilidade de você poder fazer a diferença para alguém. E isso vale muito. Então, é esse o recado que eu tinha para trazer aqui com essa leitura astrológica. Eu espero que isso tenha feito sentido para você, espero que você tenha gostado. Se for esse o caso mesmo, eu peço que você interaja com o vídeo, deixe sua curtida, um comentário, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante para eu poder continuar fazendo meu trabalho aqui. No mais, eu agradeço você por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.